Estamos ao vivo para mais uma live, gente, animada, live com convidados, eu adoro, vocês sabem. Vou esperar a nossa convidada chegar, porque hoje é um assunto que interessa a todo mundo. É difícil encontrar gente que não tenha problema com o que trataremos hoje, porque hoje o tema é como organizar o tempo e se priorizar. Com a Gabriela, vou esperar ela chegar para a gente começar a discutir um pouco sobre isso, enquanto isso eu vou digitar o tema aqui para passado. Oi, Kátia, tudo bem? Oi, Edna, vamos chegando, gente. Vamos chegando. Que hoje a live vai ser, organização do tempo, que vocês sabem que a gente precisa. Vou esperar a Gabi chegar. Enquanto isso, gente, aperta no avião, compartilha essa live com todas as pessoas que vocês acharem que precisam estar aqui conosco. Ah, a Gabi chegou. E clica nesse coração, gente. Clica pra mim. Porque daí, além de eu saber que... Pode ver. Além de saber que vocês estão gostando, eu já sei que o Instagram já sabe que esse é um conteúdo relevante, ele espalha para mais pessoas. Aê, garota! Feliz de te ter aqui! Toda trabalhada no batom, cheirosa e gostosa. Toda na make, é isso aí, linda, maravilhosa, feliz de ter você aqui. Ah, então, gente, feliz é que vocês estão chegando, só para retomar para quem está chegando agora. A nossa live hoje vai ser sobre como se organizar e se priorizar, porque esse é um problema geral. A maioria das pessoas não sabem gerir o tempo e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, ainda mais nesse momento que a gente está fazendo tudo em casa. Então tem hora que a gente fica meio doido. Ai, nem me fala. Mas, gente, vamos falar sobre isso hoje. Exato. Hoje é um coração com coração para te ajudar e ajudar a gente também. Para a gente se ajudar aqui. Bom, gente, eu vou deixar a Gabi se apresentar. Eu nem me apresentei, olha, eu sei que tem gente que não me conhece, eu esqueço, tem hora, né? Se fica abrindo live. Gente, eu sou a Pérola, da Pérola Bittencourt Acessórios. Eu sou designer de acessórios e eu gosto de falar muito sobre autoestima na minha página. E a gente estava conversando, eu e a Gabi, a gente chegou à conclusão que ela me botou isso em mente, que eu nunca tinha parado para pensar, que problema de organização de tempo tem a ver diretamente com autoestima, porque muitas vezes é porque a gente não se prioriza. E eu falei, caramba, Gabi, que coisa, vamos fazer uma live sobre isso. Ela falou, a gente estava conversando, eu falei, vamos, ela topou, por isso que eu trouxe. Porque, tipo, eu sempre gosto de trazer conteúdos de autoestima. E, gente, uma das coisas que deixa a gente louca é a gente não conseguir se organizar. Então, é sobre isso. Agora eu vou deixar a Gabi se apresentar, porque, olha, muita coisa boa hoje ela vai trazer pra gente. Vai! Bom, primeiro, obrigada, né, pelo convite. Eu tô super feliz aqui, super animada pela nossa conversa. Eu nunca fui convidada para fazer uma live. Na verdade, eu sempre sou a mediadora das lives, né? Então, essa é a primeirona, tô estreando. Mas é legal que esse tema a gente chegou super sem querer, né? Foi numa conversa, assim, sem muitos... Como é que fala? Foi uma conversa boa e a gente chegou nessa questão dividindo nossas dores mesmo, né? Falando um pouco sobre nossa vida e aí eu joguei isso na roda e a gente falou, puta, é uma coisa que eu acho que muitas mulheres passam, né? Não só mulheres como homens, mas é que a gente tem mais facilidade de falar de mulheres, né? Mas, enfim, antes de começar a confabular aqui, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela. Eu sou formada em Relações Públicas e eu também sou formada em Publicidade. Então, eu trabalho na área de comunicação. Atualmente, eu faço gestão de conteúdo, né? O famoso social media. Então, eu trabalho nessas plataformas maravilhosas para ganhar dinheiro, que é o Instagram, Facebook. Eu atendo empresários, né? Empresas e empreendedores de diversos ramos, mas eu me envolvo muito com o pessoal da saúde, né? Então, eu estou super ligada, eu acabei indo mais para o caminho da saúde mental, que eu também atendo uma grande clínica, né, de psicologia, e atendo muitas mulheres, né? As mulheres aí são a minha principal persona, né? Então, elas dividem muitas dores comigo. Então, acho que eu tenho muita coisa para acrescentar, muita coisa para
para agregar aqui no nosso bate-papo, para a gente poder refletir e pensar um pouco mais nas nossas atitudes, nas nossas vivências, enfim, né? E poder se priorizar um pouco mais. É isso. É isso. Total, gente. Maravilhosa. Foi muito legal esse tema. Eu realmente achei, falei, nossa, é isso, quando a gente conversou. Então vamos começar, gente. Vamos começar, porque eu também quero essas dicas. E como ela falou, essa conversa, a gente estava conversando justamente sobre os nossos problemas. Então a gente estava trocando e a gente viu assim que a gente tinha problemas em comum. Ainda mais que somos empreendedoras, então tem hora que a organização do tempo, gente, tem hora que é um caos. E aí a gente estava falando. Nossa, vocês não têm ideia. Quem não empreende, acha, vê a gente numa câmera, vê a gente fazendo post, acha que tá tudo sob controle. Às vezes tá, mas às vezes, minha amiga. Vamos falar que Às na vezes maioria das vezes é no pulo, né? É no susto. Ou é. vai ou racha. Nossa, tem às vezes que a gente tá aí dando uma surtadinha. Quem acompanha meus stories sabe que eu falei que semana passada eu fiquei off dos meus stories, porque semana passada eu precisei dar um tempo. Porque a organização tem hora que a gente é tanta coisa que a gente se perde. Mas vamos lá, vamos conversar. Agora eu quero a pergunta X, que foi daí que surgiu, é por que a organização do tempo é falta de priorizar a si mesmo? Essa pergunta É. que eu achei Polêmica. incrível. Vai, responde para nós. Nós já vamos começar com uma polêmica aqui na live. Bom, Total. como que é o meu entendimento sobre isso, né? Sobre essa questão da organização e a falta de se priorizar. Antes de começar a confabular, eu acho que a gente precisa pensar um pouco no nosso lugar enquanto mulher, né? Lógico, não vou generalizar, eu acho que tem muitos homens que passam por isso também, por essa questão de autoestima e tudo mais. Mas nós mulheres, nós temos um problema que muitas expectativas são criadas em torno da gente, né? Então, desde o momento que você nasce até crescer, casar, essas expectativas elas só aumentam, né? Então, acredito que desde que o mundo é mundo, né? Que eu me conheço como gente, nós temos que nos desdobrar demais para poder dar conta de certas coisas, né? Então, a mulher, ela acaba virando a cuidadora oficial de um lar, né? Que não necessariamente precisava ser assim. Mas acontece e esse movimento vai se perpetuando em diversos anos e décadas e séculos e, enfim, tá quebrando um pouco desse paradigma agora, né? Graças a Deus. Mas a gente às vezes se coloca nesse lugar ou se não se coloca, é colocada nesse lugar, né? Aceita ficar nessa posição de cuidador oficial dessa família. Então, a gente tem que dar conta da nossa casa, da nossa profissão, dos nossos filhos, do nosso marido, e enfim, e é um monte de coisa, e é louça, e é não sei o quê. E todas essas demandas, elas vão entrando na nossa rotina e a gente vai se colocando em segundo plano, né? Inevitavelmente isso vai acontecendo. Para usar um exemplo bem clássico da minha vida, né? E eu tô dizendo isso não é porque me contaram, não. É porque eu vivencio isso na pele. Eu vejo isso que essas dores, elas não são só minhas. Essas dores, eu tenho amigas que passam por isso. Eu tenho tias que passam por isso. Mãe, avó. Eu tenho muitas pessoas do meu convívio que acabam passando por isso, né? Que se doam por completo e acabam se colocando em segundo plano. Então, uma coisa que eu fiquei pensando, né? Esses dias, eu falei assim, gente, faz 2 meses que eu tô tentando marcar um médico e não consigo. Não consigo. Um médico que é algo que é, tipo assim, primordial. Você precisa para sua saúde, para saber se está tudo bem. Mas não. A gente sempre coloca algum pelinho. Por mais que eu tenha esse entendimento, né? Eu sei que eu preciso me priorizar. Eu sempre tenho um pelinho no meio do caminho que eu vou encontrar e que eu vou falar, não, mas antes eu preciso resolver tal coisa. E vai.
e vai, aquilo vai acumulando. Aí, de repente, eu não sou mãe, né? Mas as mães, por exemplo, elas é natação, é judô, tem que levar na escola, é tarefa de casa, é não sei o que, não sei o que lá. E por mais que ela divida essas tarefas com o pai ou com uma outra rede de apoio, não adianta. O dela sempre vai ficar para escanteio, porque ela entende que ela tem que se doar totalmente por aquele filho, né? E não necessariamente precisa ser assim. A gente só acaba reverberando tudo aquilo que a gente aprendeu e do que é nos cobrado, que é da nossa expectativa, né? A gente cria essa expectativa, colocam essa expectativa na gente. Então, essa questão de se doar o tempo todo faz com que a gente nos coloque nesse lugar de segundo plano, entendeu? Então, você coloca a necessidade do outro na sua frente, nesse movimento, nessa dinâmica familiar, e o que é seu é deixado para trás. Aí, como eu falei, vira uma bola de neve, e aí quando você vai perceber, não sei, eu tenho esse costume, né, de fazer a listinha de começo de ano, né, das metas 2021. Todo ano eu vou lá, meta tal, não sei o quê. E aí a gente vai colocando isso em segundo plano. Quando vai ver, passou 6 meses e você não fez nada do que você tinha planejado. Tuim! Né? Então, tipo assim, eu me planejei, eu queria fazer tal coisa, mas por conta de não ter me priorizado, por conta de ter colocado a necessidade de outras pessoas na minha frente, eu não fiz os meus planos, eu não fiz o meu curso de inglês, ou eu não fui para aquele lugar que eu tanto queria, eu não, sei lá, qualquer coisa, eu não me aproximei muito dos meus amigos, né? Então, isso vai fazendo você se afastar da sua identidade, de saber respeitar os seus momentos, né? E de realmente conhecer e respeitar a sua vontade, né? Então, acho que isso vai rolando muito ao longo da nossa vida, e aí a gente vai se perdendo, porque a gente fica, você não consegue sair do papel, entende? Você coloca um monte de plano para que você quer, que você precisa marcar um médico que seja, que é o meu caso, mas eu fico no campo da ideia, não vai para o concreto, entendeu? Então, eu acho que é inevitável a gente associar isso à nossa imagem, né? A imagem que foi criada da mística feminina, né? De ter que dar conta, de ter que dar conta de tudo e de ter que se responsabilizar como o cuidado seio materno dessa família maravilhosa, né? Então, eu acho que isso que se relaciona muito com a organização. Tem, para mulher isso é muito forte. Homens é uma relação diferente. Tem coisas Sim. semelhantes, assim, mas isso para mulher é muito forte, porque, como você mesmo falou, isso é uma coisa que eu falo muito aqui. A gente não precisa ser responsável por cuidar de tudo e de todo mundo. E geralmente, quando a gente faz isso, a gente esquece da gente, e aí que começam os nossos problemas. Os nossos problemas, a maioria das vezes, começam porque a gente para de olhar pra gente e só foca no outro. E não é que você não tem que ajudar o outro, mas você tem que se ajudar primeiro. Eu sempre vou usar a metáfora do avião, gente. Sempre. Cair, tipo, deu um problema, bota a máscara em você primeiro e depois você bota na criança. Porque, tipo, se você não colocar em você primeiro, você não consegue cuidar da criança. E a gente não foi ensinado a fazer assim. A gente foi ensinado a cuidar do outro e depois você pensa em você. Só que a vida é sua. E a gente tem que aprender a cuidar da gente. Eu tô nesse processo de aprender, como a Gabi falou, ela tem consciência. Mas isso vai muito além da consciência, porque nós não fomos criados para isso. É uma coisa que eu falo muito. A gente foi criado de uma forma, a gente está desconstruindo, né, essa forma. Mas não é da noite para o dia. Não é porque a gente tem consciência que não precisa ser assim que a gente vai conseguir fazer do dia para a noite. Fazer diferente. Não é assim que o mundo funciona. Feliz ou infelizmente, não é. São processos. Então, primeiro, tome consciência de onde você está. Você está se priorizando? Ótimo. Porque tem gente que sabe fazer isso e olha, parabéns para você. Eu acho que é um processo também, sabe, né? É um processo. Mas é porque, assim, tipo, tem criações e criações. Eu falo muito isso.
A maior parte das criações foi foca no outro, foca na família. Quem nunca é aquela coisa do tipo de, olha, você não quer fazer aquilo, mas a tua família precisa de você, que você vai. Eu não vou nem perguntar quantas Abnegação vezes a gente já total. fez isso, Oh, porque a gente já perdeu a conta. E aí eu fiquei num processo quando eu comecei a trabalhar, isso que a pessoa falava para mim, você tem 3 pilares que você tem que ter na tua vida. É primeiro você, segundo você, terceiro você. Depois você pensa no outro. E é uma sim, coisa muito doida, tipo, a primeira coisa é aprenda a dizer não. Gente, é difícil, eu não sei vocês. Eu tô aprendendo a dizer não para poder priorizar as minhas difícil. coisas. É Uhum. difícil para mim. Mas é necessário para eu poder criar minha estrutura de organização. Eu sou uma pessoa que, gente, se eu não fizer isso, eu fico toda louca, porque eu tenho problemas com organização. Sério, eu estou melhorando um passo por dia. Mas eu sou Eu um tipo de também. pessoa que eu preciso de organizar, e se eu ficar cedendo toda hora para tudo que aparece, eu perco o foco. Uma das Uhum. coisas legais também dessa parte de a gente se priorizar a si mesmo é se você tem clareza do que você realmente quer. Porque eu tinha muito esse problema e é um problema que eu estou resolvendo, porque às vezes você quer fazer 20 mil coisas. Só que dentro dessas 20 mil coisas, você não sabe o que realmente é importante para você. Isso é um dos problemas da Sim, organização também. Então, sim. tipo, você parar para pensar com mais cuidado. Ah, o pessoal tá concordando com a gente, valeu, Edna. Júlio falou que gostou da metáfora, perfeita essa metáfora. Gente, eu É, sempre vou usar ela, porque para mim ela é uma metáfora que ela resume muito todo mundo, assim. Porque sim, muitas vezes a gente passa por isso e a gente quer cuidar do outro, mas a gente não para pensar que se a gente não cuidar da gente, nada funciona. sim. E Aqui, tem uma olha, outra. muito difícil falar não. É assim, Regina, é muito Difícil difícil. demais. E tem uma outra coisa, você falou do avião, né? E tem uma coisa que eu sempre lembro, ainda falando sobre se doar o tempo todo, né? É Uhum. que a gente, às vezes, esvazia o nosso saco de energia, né? Eu falo, a gente tem, cada um tem um saquinho de energia. Aí você quer encher o saquinho do outro, né? Quer ver o outro para cima. Nossa, eu queria tanto ver essa pessoa feliz, eu vou fazer de tudo por ela. Aí você esquece que isso é uma via de mão dupla, né? O amiguinho tem que estender a mão também para poder te ajudar. Aí você quer esvaziar toda aquela. Você gasta sua energia, se esvazia por inteiro para ver aquela pessoa no topo, no auge. Ai, sei lá, meu marido, meu pai, minha tia. Ai, eu quero ver essa pessoa 100% feliz porque acho que, nossa, queria ver essa pessoa dessa forma. E aí você se mata de se esgotar, de tentar fazer essa pessoa feliz ou qualquer outra coisa, que eu estou usando a palavra feliz, mas, sei lá, ajudar em qualquer sentido e a pessoa fica ali esperando. E não estende nem o dedo para poder se movimentar também, entendeu? Então, acaba que só você sai perdendo, porque você se esgota por inteiro, perde todas as suas energias e a pessoa tá ali. Aí, Na verdade, é um perde-perde isso daí, gente. Porque você tá perdendo e porque você tá perdendo a sua energia, o seu tempo. Porque o tempo, gente, é o ativo mais precioso que a gente tem. Tempo não volta. Você não consegue voltar no tempo. E o seu tempo tem que ser aplicado com coisas que são importantes para você. Não que o outro não seja importante, mas o seu tempo é para cuidar da sua vida. O tempo da vida do outro é para cuidar da vida dele. E você também está tirando a oportunidade do outro de resolver o problema dele. Isso é um conceito que eu aprendi faz pouco tempo, que eu parei para pensar que às vezes a gente quer tanto ajudar o outro, só que a gente está privando o outro de aprender o que ele precisa aprender fazendo sozinho. sim, E exatamente. isso é muito errado. É muito complicado, são coisas muito complexas, assim, que é pra gente parar pra pensar que se a gente tá fazendo realmente é certo, ou se a gente tá fazendo o que a gente acha que é certo. É uma linha tênue ali. É uma linha É, tênue. Mas muitas vezes a exato. gente faz isso. Eu fiz isso muitas vezes sem perceber. E depois que eu entendi esse conceito, que eu parei para analisar, eu falei: caramba, tinha coisas que eu fiz que eu me desgastei. Eu tirei meu saco de energia, joguei ele longe, fiquei sem. E não era problema Eu meu acho. para resolver. Era problema da É, pessoa. essa Sabe? A mania gente que a tem que gente aprender tem. é a mania, a gente tem que aprender o que é nosso, de separar o que é nosso do que é do outro. Por mais que a gente ame o outro, nós não somos aquela pessoa. Nós somos responsáveis por resolver o nosso problema.
Eu aprendi um Uhum. conceito, eu não sei se tipo, não era isso, mas eu achei interessante a gente chegar nesse ponto, porque principalmente para mulher, o nosso problema de organização de tempo muitas vezes tem relação com isso, né? A diferença entre empatia e compaixão. Esse foi um conceito que explodiu a minha mente. Que é empatia é você realmente se preocupar com o outro, mas quando você está se preocupando, você sofre com o outro. Compaixão, você realmente quer ajudar o outro, mas você não sofre com ele. A gente tem que aprender a ter compaixão e não empatia. Porque eu Essa nunca eu não entendi qual era a sabia, hein? diferença de um e do outro. Então, eu aprendi faz pouco tempo. Eu faço parte de uma mentoria com a Amanda Dreyer. E aí, eu faço parte da mentoria e o tema desse mês era justamente trabalhar a compaixão. E aí ela explicou o que é compaixão e o que é empatia. E a compaixão é você trabalhar esse sentimento por você, pelo outro, essa parte de você querer o bem, o bem-estar, mas você não tá, você se compadece, você ajuda até do jeito que você pode, mas você não sofre. Porque quando você sofre Muito com o outro, surgem interessante. dois problemas em vez de um, Uhum. entende? Verdade, Então, verdade. você criou um problema para você e às vezes, dependendo da forma como você age, você cria um problema para a pessoa, porque você interfere, você fica lá, você Sim, manda energia faz negativa para sentido. ela. Então é Olha aquela só, tô coisa, é a gente. aprendendo. Ah, mas a gente sempre aprende. Eu A aprendo gente muito nas troca minhas muitas lives. coisas. É, eu Exatamente, a gente troco sempre muito troca. também. A gente sempre Mas, tem essa gente, troca. essa é uma coisa legal de vocês pensarem a diferença. Trabalhem a compaixão por vocês mesmos, porque a gente, quando a gente tem esses problemas de tempo, a gente se mata, porque não consegui fazer, não dei conta, não sei o que lá e tal. Mas é você trabalhar com a compaixão pelo que você fez. Às vezes a gente não fez porque a gente não tinha capacidade física ou emocional de lidar com aquilo naquele momento. E a gente É tem que isso. aprender a lidar com que tá tudo bem. Eu sou uma pessoa que eu tô trabalhando muito isso na minha vida agora. Trabalhando com paixão tá difícil, porque eu me cobro demais. Eu já falei isso aqui várias vezes, eu me cobro muito. E pensa, uma pessoa que se cobra demais, que tá com problema de organização de tempo, que é empreendedora, tem hora que a gente pira, porque você tem que lidar com muita coisa. Então eu Sim, tô aprendendo a exato. trabalhar com isso. E, nossa, a Gabi também tava falando que ela também tem essas piras também. A gente tava conversando sobre isso. Sim, Que a é gente, muito nossa, a gente. difícil. Essa questão Nossa, do. Que também está muito atrelado à ansiedade, né? Essa questão de você achar que você vai estar no controle o tempo todo, primeira coisa. E aí depois você acha que você estando no controle de tudo, você vai dar conta de tudo, né? E aí quando você percebe que você desrespeita, você se desrespeita, começa aí, né? Porque nem a Mulher Maravilha dá conta de tudo. Nem, sei lá, o Gandhi dava conta de ninguém, tudo. Ninguém. É ninguém. impossível. Porque o mundo tá aí, cheio de coisas cheio de imprevistos, como fala a psicóloga que fez live comigo. Os imprevistos estão aí no mundo para acontecer. E aí a gente fica nessa cobrança, porque a gente quer dar conta de tudo, e aí quando você não. E aí mexe muito com a sua autoestima, porque aí quando você não dá conta, você acha que você já foi um lixo. Sou um lixo. Nossa, não dou conta de nada. Você pega todo o trabalho que você conseguiu até aqui, amassa, joga no lixo, né? Porque você se coloca nesse lugar de tipo, nossa, eu não consigo fazer nada. Eu sou um nada, entendeu? Por conta dessa cobrança em Sei. excesso. Nossa, aquela Isso coisa, não você é tá falando da verdade, minha vida! mas Você não tá é falando da minha vida! verdade. Isso é só pira, não é a realidade, entendeu? É a pira que a gente cria. Verdade, Mas verdade, enfim. verdade. E essa questão do Bom, vamos home lá. office, Não, que eu vi fala. as mensagens aqui, que o pessoal falando aqui que já fez inúmeras vezes essas coisas também. Ai, Então, se estão se identificando aqui. sim, ai, mulheres, mulheres, mulheres. Então, Ai, a gente se pois é, identifica mesmo. tô Gente, vendo aqui. olha, a gente vai falar, como ela falou, vai falar de home office para dar uma ajudada, porque a gente sabe que nessa situação que a gente está vivendo, muita gente está trabalhando em home office. E não está sendo fácil para ninguém, vamos combinar. Mesmo quem já estava acostumado, como a gente está numa situação muito incomum, está sendo complicado para todo mundo. Mas eu queria só, tipo, depois que você comentasse
a diferença que fez para você quando você entendeu, né? Como você descobriu que você não estava, essa noção de que você não estava se priorizando, e também como isso começou, quando você começou esse processo de mudança, como isso afetou você, né? Como isso mudou a sua rotina, né? Sim. Nossa, então eu já vou começar pela segunda, porque, porque Vai assim, fundo. na verdade, como a gente já falou, né, tudo é um processo. Uma que eu faço terapia, né, psicoterapia, e a psicoterapia me ajuda muito, inclusive nessa questão de organização, tá? Porque quando você organiza as ideias, né, você tira da cachola e vai tecendo aquele, tipo, parece um fio de lã. E aí você tira esse fio tá embaralhado, e aí você vai tirando esse fio e vai costurando ele junto com a sua terapeuta, e é ótimo. E aí você consegue tirar dentro dessas caixinhas, né? Tá tudo, quer dizer, tá tudo embolado, e aí você tira e vai colocando dentro dessas caixinhas, e aí são as caixinhas organizadoras, né? E nessas caixinhas organizadoras você consegue olhar para o seu dia, olhar para a sua vida, e tudo começa a fazer mais sentido. E aí e isso também auxilia muito no momento de você se organizar. Eu tô na tara da organização, para falar a verdade. Quem tá comigo sabe que agora eu tô fazendo várias compras de coisinhas de organização, né? Gavetas organizadas, prateleiras organizadas. Eu tô fazendo muito isso na minha vida agora. O que não existia antes, tá? Eu era super total desorganização, né? Mas agora esse processo está me ajudando muito com isso. E aí, então, além da psicoterapia, eu acho que a introdução que a gente fez me ajudou muito no entendimento também, né? Eu poder conversar com as pessoas e falar, tipo assim, e entender que, poxa, não precisa ser assim, né? Eu não preciso ficar me, me colocando para baixo, né? Eu não preciso ficar sempre me colocando em segundo plano. Então, acho que tudo isso que a gente conversou nesse introdutório é uma das coisas que eu comecei a pensar na minha vida por meio de leitura, por meio de conversa, de debate, enfim. Que eu fui começando a entender esse movimento, né? Eu falei assim, caramba, meu, olha só essa situação. Acho que muitas de nós passamos por isso. Acho que a gente não precisa disso. A gente pode se colocar em primeiro lugar e para as coisas começar a deslanchar, eu consegui me organizar, né? E aí, o que acontece? Eu comecei a separar muito as coisas, né? Acho que a gente até conversou um pouco. Eu comecei a separar muito do que era meu e o que era do outro, né? Isso me ajudou, Pérola, mas assim, eu acho que eu fui de 0 a 100 em 2 anos, sei lá. A questão da empatia ou de querer ajudar o outro, eu sofria muito com isso. Muito mesmo. Eu sentia a dor do outro, eu não conseguia ficar feliz se o outro não estava feliz, sabe? Eu era essa pessoa. Eu ficava naquilo, naquela sofrência. Ou então, tipo assim, vamos dar as mãos todos e vamos todos ao fundo do poço, sabe assim? Então, eu comecei a separar muito isso, muito mesmo. Do que era dor, do que era a minha dor, o que era a dor do outro, como que eu podia auxiliar sem precisar me desgastar tanto. Então, isso foi uma das coisas que, quando eu comecei a me priorizar, me ajudou muito. Responsabilidades também. Eu parei de ficar pegando responsabilidade dos outros, né? Que é a questão do falar não, né? Falar não é difícil, mas é preciso. Então, eu comecei a me posicionar mais. Eu comecei a me posicionar mais, a falar, tipo assim, eu não preciso dessa responsabilidade. Então, sinto muito, mas por hoje é só. Obrigada, vai com Deus. Beijinhos, entendeu? Então, eu mudei para esse lado também, né? De saber de não precisar me responsabilizar pelas coisas dos outros. E no trabalho, eu soube me planejar muito melhor, né? Quando eu comecei a me priorizar. É lógico, tem até uma coisa que a gente conversou, que é a questão do tipo, você faz tudo dos seus clientes, né? Mas quando chega, nós que somos empreendedoras ou prestadora de serviços, ou enfim,
você faz tudo pelo seu cliente, você coloca lá na sua lista de afazeres um monte de coisa, mas quando chega para criar conteúdo próprio, pane no sistema, você não consegue, não sai do papel, fica, ai meu Deus, não consegue colocar em prática. Então, eu tenho essa dificuldade ainda, né? Eu ainda tenho alguns entraves, assim, no momento de criação, né? Mas aí vai mais para o lado criativo. Do lado de planejamento, eu consegui me ajudar muito, né? Com a questão da priorização. Eu consegui fazer as minhas listas de cumprir com as minhas listas de afazeres, assim, sem ficar procrastinando ou sem ficar colocando outras coisas no caminho. Não foi um processo fácil, não, porque ó, você fala do avião, mas em toda live que eu faço com o pessoal, eu sempre falo do home office e a louça, né? Que é os antagônicos. O que acontece? Quando eu comecei em home office mesmo, real oficial, né, por conta da pandemia, eu tinha um erro, um equívoco que eu cometia muito, que era o quê? Eu tinha as minhas coisas do trabalho para fazer, e aí no meio do meu horário de trabalho, eu colocava afazeres domésticos para fazer, entendeu? Então, tipo assim, eu fazia às 10 horas reunião com tal pessoa, 11 horas não sei o quê. 3 da tarde lavar a louça. Eu fazia isso. Entendeu? Sendo que, tipo assim, acumulando serviço desnecessário. Porque quando você trabalha fora, né, tirando essa questão do home office, da pandemia e tudo mais, eu sei que tem algumas pessoas que estão trabalhando fora de novo, mas quando você sai para trabalhar, tudo que ficou dentro da sua casa ficou. Então, por exemplo, quando eu estava trabalhando no escritório, eu pegava minhas coisas, levantava, tomava meu café, pegava minha marmitinha, me arrumava, minhas coisinhas, tchau, beijinhos, tudo de bom. Saía, ia trabalhar e vivia o aqui e agora, lá no escritório, e era totalmente produtiva. O que tinha que fazer, eu tinha que fazer, e que se dane o que ficou para trás, entendeu? Quando eu chegasse em casa, se tivesse roupa para lavar, louça para lavar, janta para fazer, aí eu fazia, não ficava pensando, ou eu não ia parar no meu horário de almoço, ia almoçar em 30 minutos, nos outros 30, eu vou lá em casa lavar roupa e já venho. Não, isso é impossível, né? Então, você separa muito isso. Aí quando você chega no home office, tá tudo muito junto. Tá tudo no seu campo de visão. Então, você fica na questão da cobrança de novo, né? Eu tô vendo ali, nossa, em cima da minha cama, ai, quanta roupa para dobrar, misericórdia. Aí você vai pegar um copo de água na cozinha, a louça tá lá para lavar. Então, fica tudo no seu campo de visão. E aí você não tem desculpas, entre aspas, para deixar aquilo batido, porque você tá dentro de casa, imagina. Por que você não vai dobrar roupa se você está dentro de casa? Quando você sair para trabalhar, tudo bem. Mas agora você está trabalhando em casa, você pode fazer isso, né? Então, é aquela questão da gente se cobrar e começar a atropelar tudo, querer fazer tudo e vira aquela bagunça, né? Enfim, e aí eu parei de fazer isso, né? Eu estava fazendo muito isso, eu estava aí a gente entra até na questão da sobrecarga mental, né? Porque aí você quer que tudo saia nos trinks perfeito, maravilhoso. E aí não só a questão de afazeres domésticos, né? Vamos combinar que quando começou a pandemia, todo mundo entrou numa noia do tipo, não, agora que eu tô em casa, eu vou fazer exercício em casa. Por que não, né? Ah, agora que eu tô em casa, não tem mais desculpa. Vou fazer uma dieta que é assim, assim, assado, porque agora eu tenho tempo, tô dentro de casa, eu tenho tempo de cozinhar, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. E aí você vê que é muito mais de fora do que de dentro, né? Você quer se encaixar, você quer se dobrar e encaixar naquele modelo, porque você julga que é o modelo certo, mas não necessariamente é o modelo para você, né? Perigoso, você disse tudo, você disse tudo. As nossas cobranças muitas vezes vêm de modelos que a gente vê que dá certo para os outros, mas muitas vezes não vai dar certo para a gente. E tem hora que é difícil aceitar, porque a gente queria muito que desse certo para a gente.
mas, né, a gente tem que entender quais são os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos e até onde a gente consegue ir. Isso daí, mas você deu várias dicas. Eu tô anotando tudo isso aqui, porque eu vou falar todas as dicas que a gente deu, assim, do Zoom, eu tô anotando tudo aqui. Mas olha, gente, aproveita, espero que vocês também estejam anotando, porque isso aqui é ouro. E se aprender a priorizar tempo e se priorizar é ouro. Bom, você já falou que mudou, né? Você tem agora, você tem paz mental agora, né? Fora a organização, você tem paz mental. Você já falou que é isso que mudou na tua vida. Tipo, você, nossa, achei isso incrível. Você viu, tipo, Sim. essa é a parte do organize. É por isso que o pessoal fala muito de organize a sua casa, organize a sua mente, porque você, na verdade, está organizando os dois. Quando você começa a organizar uma coisa, a outra coisa começa a se organizar também. É só continuar, porque tem hora que a gente fica com preguiça, porque é muita coisa para arrumar, mas continua, gente. Continua as organizações internas ou externas, não para. Deixa eu ver aqui. Você tá me ouvindo? Aí, eu tô. Peraí, deixa eu ver se o pessoal tá falando aqui. Ah, não, eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo ou não? Você me ouve? Começou... Não, é que eu não sei se é a minha internet ou se é a sua, que tá dando uma oscilada, aí você tá começando a assumir a sua imagem e a voz também tá com uma voz robótica, tá virando robô. Pra mim tá normal. Gente, fala pra mim nos comentários aqui se tá normal a transmissão. Tá falando que travou. Fui eu que caí, então é a internet daqui que tá ruim. Peraí, deixa eu ver se eu consigo melhorar a internet, agora... mas enquanto eu tento melhorar a internet aqui, deixa eu ver aqui. Fala um pouquinho sobre as ferramentas. Oi? Agora eu tô até um pouquinho te ouvindo, assim, sabe? Melhorou, tá melhorando agora. Tá melhor? Eu vou tentar dar uma melhorada na internet. Enquanto eu tento, fala com o pessoal sobre as ferramentas que você usa para se organizar. Enquanto isso, eu vou tentar melhorar aqui. Tá. Então, né, tem o pessoal da velha guarda e da jovem guarda, né? Tem uma galera que curte muito papel, né? De anotar, de deixar bilhete, de deixar recado, de ter agenda. Então, é muito subjetivo, vai mesmo assim para o que você curte mesmo, né? Então, assim, para a galera do papel, eu acho que o mais legal que dá para usar, além da agenda em si, né? Da agenda para poder se organizar nos dias e na lista de tarefas, o planner, né? Hoje em dia tem vários modelos de planner, né? Que você tem o planner, para quem não conhece, é tipo uma agenda, só que tem diversas outras coisas assim que você consegue preencher, que é metas do ano, lista de afazeres, e tem uns planners super good vibes, assim. Eu não sou muito da geração papel, tem uns planners caríssimos, né, Pérola? Tem uns que são muito caros. Tem planners... E são muito lindos também. Muito lindos, mas assim, porque eles têm... A pegada do planner, eu acho que é diferente, né? É uma questão, mas não só de... Ele transformou a antiga agenda num negócio muito louco, que tem mensagem de positivismo, tem planner de tudo quanto é tema que você quiser, tem planner feminista, tem planner vegano, tem planner de cachorro, tem um monte de coisa. Tem planner de empreendedor, tem plano de empreendedor, tem planner para tudo. Inclusive, gente, tem planner virtual também. Eu tenho um, inclusive, que é um que você pode imprimir ou não, que é um planner que não é físico. Você pode ter tanto um planner físico quanto um digital. Eu tenho um digital, eu comprei esse ano, minha primeira vez que eu comprei, mas depois eu conto essa parte da minha vida. A Vivi tá falando, que tentou o planner, mas não rolou. Para mim também não rola, porque eu não sou muito do ficar escrevendo, porque eu me perco no papel, gente. Tem hora que eu vou ver... Sério? 1000 post-its, eu falo, gente, eu nem sei o que é isso que eu anotei, sabe? Eu particularmente... Não, fala, desculpa, tô te interrompendo. Eu sou meio a meio. Eu trabalho com os dois. Eu preciso dos dois, de verdade. E a Vivi até falando aqui que ela tentou o planner e agora eu uso o Trello. Na verdade, eu uso os três. Eu uso a agenda, eu uso o planner e eu uso o Trello, mas cada um de uma forma. Porque assim, o planner eu comprei porque aconteceu.
Não, mas é porque eu preciso de divisão, de verdade. É assim, eu comprei o Planner, na verdade, porque eu testei ano passado e deu muito certo. Sabe quando você faz aquele calendário do Planner, aquele calendário do mês? Sei. Eu fiz ano passado e deu certo, e esse ano eu resolvi comprar um. Então você compra, é um planner completo, mas eu uso mais a parte do calendário para eu colocar na parede, eu anoto o dia das lives e os compromissos de cada dia. Eu preciso do planner para ter esse visual, tipo, acordei e olhei. Daí eu tenho a agenda onde eu anoto as minhas ideias e anoto as tarefas do dia. E no Trello eu organizo essas ideias. O Trello eu uso para isso. Então eu preciso do papel, porque se eu não colocar no papel, eu não consigo tirar a ideia direito. Mas eu Uhum. preciso do visual do Trello para organizar, tipo, a lista, organizar por dia. Porque daí você Aham. consegue colocar o dia inteirinha. O Sim, Trello, para quem não eu sabe, é um usava. aplicativo, gente, de organização que para mim ele é excelente. Você cria Eu uso o várias, tipo, Trello. você cria esteirinha. Você usa o Trello também ou você usava o Trello? Desculpa. Não, eu uso o Trello. Eu ia falar Então, o dele, Trello a não. gente acabou entrando nele sem querer. Mas o Trello É, é uma coisa que me salva muito. Porque eu separo por cliente, sabe? Eu crio quadro para clientes. E aí eu vou colocando a lista de afazeres e vira aquela coisa mega linda, maravilhosa, vários quadros. sim, gente, olha, o Trello, se não fosse o Trello, vocês não teriam essas lives e vocês não teriam 20 mil posts na timeline de vocês, pelo menos no meu caso, Fala um porque pouco do todos Trello, os que acho que tem gente que posts não tá tudo conhece lá. do que é o Peraí, Trello. deixa eu só ver aqui o que o pessoal tá falando aqui, né? A Vivian falou que é o Trello, que ela falou que a única coisa que ela anota é a lista do mercado. A Kátia tá falando que para ela dar certo, que. Peraí, deixa eu ver aqui que tem mensagem chegando. Que ela ama post e vários papéis. A Kátia tá falando que, tipo. Esqueço de lançar no treino, é ótimo. É, tenho 3 cadernos e vários bloquinhos. Gente, eu sou da geração papelaria, tá? E eu entrei no digital, porque o digital veio, então eu mesclo os dois. Eu sou realmente uma mistura do analógico com o digital. Mas o Trello, para quem não sabe, algumas pessoas já devem ter visto, porque às vezes eu coloco videozinho ou foto do Trello de quando eu tô fazendo organização nos stories. Ele é um quadro que você cria onde você consegue criar, tipo, várias esteiras. Então, por exemplo, a Gabi falou, ela cria uma esteira para cada cliente, e aí ela vai colocar as tarefas que ela vai fazer para cada cliente dela. No meu caso, eu tenho o Trello para organizar as coisas. Eu tenho mais de um quadro, né? Um dos quadros é para o meu negócio. Então, eu tenho um quadro onde eu coloco os posts, um quadro só de ideias, um quadro de ideias de lives, um de lives agendadas, as lives concluídas, o que eu mando para a lista de WhatsApp, o que eu coloco no YouTube, o que. Então, tipo, eu separo cada um dessas listas assim e vou colocando os afazeres, e você consegue colocar a data e o horário que esses compromissos podem ser cumpridos. Então fica muito visual, Exato. assim, É, fica muito visual. Então ajuda muito. Tem hora que a gente se perde mesmo com tudo isso? Eu, pelo menos, sim, mas ajuda a você se manter no foco. eu tenho, Ajuda. eu tenho uma amiga que ela falou que eu estava conversando com ela semana passada sobre isso. Ela falou assim: Meu, fui tentar o Trello, eu fiquei mais perdida ainda. Porque aí eu não conseguia. Ela montou com a equipe dela, né? Um quadro no Trello para eles poderem se organizar e ver o que a tarefa de cada um. Porque você pode montar um time no Trello também, pessoal. Se Uhum. você tem uma Verdade. equipe, você pode montar a sua equipe lá, montar o seu time, e aí vocês todos acompanham o mesmo quadro, né? Eu não faço que nem a Pérola, eu coloco as tarefas numa lista assim, na esteira. A fazer, em andamento, pendente e concluído. Ah, eu também tenho isso, mas para cada um. E aí Porque eu eu tenho vou que separar um pouquinho. colocando. Eu vou passando de uma esteira para outra. Quando eu tenho que fazer uma tarefa, eu passo o que estou fazendo, aí depois eu coloco como concluído, e assim eu vou passando, né? Algumas eu arquivo, porque vira um negócio gigante, e você não começa a se perder no meio de tanta tarefa, porque às vezes é umas tarefinhas desse tamanho, né? Mas eu anoto para não esquecer. Então, Mas eu tem que acho que anotar. é muito subjetivo. Eu acho que, assim, você tem que tentar e ver o que funciona melhor para você. As minhas reuniões, por exemplo, eu não coloco no Trello, eu coloco na agenda Google.
que aí eu recebo a notificação no celular, entendeu? Eu sei que tá o horário, ele me manda o lembrete, ó, em meia hora você tem a reunião tal, entendeu? Então isso é uma coisa que me ajuda muito. Enfim, testando formatos. Eu acho legal uma coisa do Planner, apesar de não usar, é que você pode separar por categorias, né? É como se fossem os quadros do Trello, que eu separo por clientes. E aí, se você é uma pessoa que quer se organizar melhor em todos os contextos da sua vida, você pode separar os quadros do Trello igual o Planner, que aí você coloca profissional, pessoal, tem uns que tem espiritual, né? Profissional, pessoal, espiritual, que mais que tem? Saúde, enfim, você coloca lá as categorias do ano, né? O que você quer desenvolver naquele ano. E aí você vai colocando as suas metas dentro desses quadrinhos, entendeu? E é bem bacana isso. Eu Não, é sou mais simples, maravilhoso. eu já faço as minhas metas ali e deixo pendurado no meu guarda-roupa e vou tocando a vida. Então, gente, mas assim, o que vocês têm que entender do que a Gabi tá falando é que, independente qual a forma que vocês escolham, anotem todos os seus compromissos. Porque a gente esquece. Então, é você sentar e escreve, seja na agenda Google, seja no bloco de notas do seu celular, numa agenda, num caderno, no Trello, não interessa, mas anota. E saiba onde está essa anotação, porque às vezes a gente anota e a gente esquece onde a gente colocou. Então, tem um lugar específico para anotar. Não, e assim, a gente cai nessa cilada de que a gente vai lembrar de tudo. Eu achava isso também, viu? Olha, eu achava assim, não. Porque eu ainda faço isso às vezes. Eu ainda caio nessa. Pérola, eu era muito, assim... Eu tinha uma memória de elefante, minha mãe falava, sabe? Que eu lembrava de umas coisas, assim, muito doidas, que os outros esqueciam. Eu falava assim, gente, mas como que você esqueceu disso? É o básico, a reunião com fulano. Vai esquecer de reunião? Quando a vida se torna dinâmica, que as coisas vão acontecendo, aí o bagulho vai ficando louco, sabe? Que aí você se Sei, perde, menina. anotar tudo. Sei. E tem que anotar, gente, principalmente porque, assim, quando a gente começa a colocar muita coisa para dentro e a gente acha que a gente vai lembrar, a gente lembra. Não sei se foi você. Eu tô numa fase que eu tô com tanta coisa dentro da minha cabeça que tem hora que eu vou fazer uma coisa, daí eu falo, por exemplo, eu vou na cozinha pegar uma massa de tomate para cozinhar, né? Daí eu chego na cozinha, daí tem hora que eu dou aquela travada, eu falo, gente, o que eu vim pegar? Daí você dá aquela respirada, daí você fala, foi a massa de tomate. Então, é aquela coisa, gente, anota, porque a gente fica com tanta coisa acontecendo, ainda mais que a gente vive no celular hoje em dia, segue 20 mil notícias, 20 mil não sei o quê. Tem hora que a gente pira. O pessoal tá aqui conversando. Tô sabendo. O pessoal falando aqui, ó, que é do bloco. A Vivian falando que tem bloco de nota em todos os cantos da casa. A Kátia tá falando que também tem. Aí, aquela coisa, justamente porque às vezes a gente não está com o celular. Ela usa essa como tática aí. Gente, eu consegui abrir aqui meu quadro do Trello só para vocês verem. Porque falando é muito esquisito, né? Não faz sentido nenhum. Eu consegui abrir aqui, ó. Aqui tem as esteiras. Bom, se ele ajudar, tem as esteiras, estão vendo? Ó? Daí tem as esteiras, cada esteira você vai fazendo a temática. Levanta, pé. Isso. Tá aqui. Eu esqueço que às vezes não aparece para mim quando aparece para vocês. Ó, tá vendo? Tem as esteiras. Daí tem o tema que você quer colocar. Tá? O que tá em verde são coisas que foram concluídas. E o que tá em vermelho é que tá em atraso. Então, o Trello te avisa. Inclusive, ele te manda e-mail, porque você cadastra o seu e-mail. Então, ele manda e-mail para você da tarefa do dia, se você é uma pessoa do e-mail. Daí tem vários aqui, daí eu faço alguns de concluído, alguns só de ideias e vou mostrando. Mas é só para vocês terem uma ideia. Ele é um planner virtual, um planner que você vai organizando. Aqui, olha. Peraí, eu te deixei mais tranquila? Peraí, deixa eu ver aqui. Tá. Eu acho que foi das coisas de esquecer, né, Vivian? Meu Deus, Pérola, você me deixou mais tranquila. Eu pensei que fosse só eu. Não, minha filha, a gente que tem muita coisa na cabeça, a gente acaba ficando muito assim. Daí, às vezes, o que a gente vai fazer? Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Às vezes eu lembro, às vezes eu esqueço de trabalhar. Você tá ali pensando no que você tem que fazer, só que você fala, vou pegar a massa de tomate. E você começa a pensar no que você tinha que estar fazendo depois que a massa de tomate estivesse pronta. E aí você chega para pegar a massa de tomate para fazer o seu macarrão,
e você tá lembrando do que você vai fazer depois, você esquece o que você tá fazendo ali. Amor, Aí pira tudo, entendeu? Ai, gente, se a gente fica sim, nesses papos, que a gente pira muito, a gente pira muito. Isso é aquela coisa do viver no presente que a gente tem muita dificuldade. Que o viver no sim. presente é você estar focado no que você está fazendo agora. Oi, Adriana, tudo bem com você? Olha, você aqui à noite, que linda. A Adriana é uma das minhas seguidoras, mas geralmente ela não consegue vir à noite, ela só consegue vir nas lives de sexta à tarde. Mas Legal. então, ó, gente, vamos lá, vamos retomar, porque a gente Importante. já se deu aquela perdida nas diversão da vida, De porque, leve, né, né? acontece. De leve. É, Mas eu de acho que leve, de a gente leve. estava falando das ferramentas, né? E aí Isso, eu a gente acho que falou do Trello, do plano. isso, a gente estava Isso. falando das ferramentas que podem ajudar você a se organizar. Mas tem a questão também do home office, né? O quanto é importante você conseguir se adequar ali ao home office, se organizar e não se perder, né? Eu acho que a gente pode trazer disso um pouco também, né? Como organizar o ambiente, como a gente... Nossa, eu tô recebendo um monte de notificação aqui, gente. Sai! Fica aparecendo um monte de coisa, eu fico louca, eu não consigo me organizar. Ai, gente, olha aqui. A Peraí, acho que a história Gabi da... travou pra mim. Eu tô Ou aqui, aqui. Ah, ó. não. Então, Tá me beleza. Então ouvindo? tá tudo bem. Tô. Ó, das dicas de home office. Se você tá em home office, daqui, obrigada. A minha água, que eu tava morrendo de sede, obrigada. Hidrate-se, gente. Tá falando mais que a boca? Fico com a A garganta gente até fala seca. mesmo. É. Eu acho que o mais importante, porque assim, não adianta você ter ferramentas para usar se você ainda tá nesse movimento de ficar se cobrando, né? Então, eu acho que a primeira coisa, antes de começar o seu processo de priorização e organização, você tem que entender que você não pode cair na cilada de que você vai dar conta de tudo. A gente já falou disso. Então, acho que você tem... As pessoas têm que ter isso muito internalizado, entendeu? Que elas não vão dar conta de tudo, que as coisas vão sair do controle e tudo bem sair do controle. Eu, por exemplo, eu vou falar por mim, tá? Se eu tenho um planejamento e as coisas fogem do planejamento, eu fico muito ansiosa, por exemplo, ou se eu tenho alguma coisa, ou se eu tenho muitas coisas para fazer, ou se eu estou resolvendo uma coisa muito difícil e não consigo sair daquilo, eu travo, me dá pane no sistema. Eu fico travada, falo assim, gente, não consigo. Aí aquilo vai me subindo, vai me dando nervoso, eu vou ficando louca, eu vou ficando desesperada, quero rasgar a roupa. Aí, de novo, é muito subjetivo. Mas depende muito de como você vai conseguir lidar com isso. Eu, por exemplo, quando eu tô nesse pico do estresse, o pico da ansiedade, eu preciso parar tudo e respeitar esse momento, porque não adianta você querer tirar água de leite de pedra, né? Como falam. Aquilo vai te dando mais nervoso, mais ansiedade, mais desespero. Então, o que eu faço? Eu paro, respiro fundo e penso assim, não, calma. Deixa eu respeitar esse momento sem se cobrar depois, né? Você precisa respeitar esse momento de devaneio que você teve, ou sei lá, de estresse, até as coisas voltarem ao normal. Porque é muito difícil. É muito difícil. A gente perde o controle, porque que nem a Priscila, eu conheço, a Ana Lili Joias, né? É a minha comadre, né? E ela tá falando, o mal do século é a gente ser multitarefa. E realmente, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quando você quer abraçar o mundo, quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer dar conta de tudo, inevitavelmente você vai entrar nesse pico desesperado de estresse e vai dar um twin na sua cabeça. Então, eu acho que é questão de se Vai. respeitar muito, de respeitar o seu momento, de respeitar, entender que a vida tem 24 horas, que você não vai conseguir dar uma de louca. Aliás, eu vi um post muito legal esses dias, que dizia assim, ó, ser produtivo
é quando você consegue trabalhar 6 horas, e conseguir fazer todo o seu trabalho em 6 horas, né? Você trabalha 8 horas, só que, nossa, em 6 horas eu consegui fazer tudo o que eu queria, sei lá. Ou então eu cumpri com a maioria das tarefas que eu estava precisando. Isso é ser produtivo. E não o que as pessoas acham que é você trabalhar 8 horas e ainda ficar mais 6 horas trabalhando, né? Você não está sendo nada produtivo, você está só se matando mesmo. Você ficar mais do que devia não é questão de ser produtivo, é questão de se maltratar, né? Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito também, é estabelecer horários, né? Então, primeira coisa é se respeitar, não cair na cilada de que você vai dar conta de tudo, porque você não vai. Aceitar que as coisas vão sair do controle e tudo bem. Você não precisa se martirizar por isso. Respeitar os momentos que você tiver mal e que você não estiver conseguindo produzir, porque amanhã é um outro dia. Isso vai acontecer, é inevitável. Nós somos humanos, nós não somos máquinas. E para quem está em home office, é entender que o seu lar agora é o seu ambiente de trabalho. Então, não adianta você achar que você vai acumular tarefas, porque você pode até fazer isso no início, que nem eu fazia, que eu ficava desesperada fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, porque eu queria dar conta. Mas isso só vai prejudicar você e não vai fazer de você uma pessoa organizada e produtiva. Então, respeite os seus horários. Tenha o horário, tipo assim, o que eu queria falar. Mantenha a mesma rotina de horários que você teria se você saísse para trabalhar fora. Então, por exemplo, se eu trabalho das 9 às 18, eu vou trabalhar das 9 às 18, dentro de casa, na minha mesinha, né? Outra coisa que é muito legal, que é muito importante, inclusive, montar a mesa de trabalho. É fundamental você ter... Se você não tem um escritório, né? Que nem aqui na minha casa. Eu moro num apartamento super pequenininho, que é estúdio. Então, eu não tenho divisão de quartos, né? Eu não consigo ficar isolada num quarto. Mas eu tenho a minha mesa de trabalho na sala. Ali é meu ambiente de trabalho e eu preciso montar essa mesinha para saber, para o meu cérebro entender que eu estou trabalhando, né? Que agora é o meu momento de trabalhar das 9 às 18 e é isso que eu vou fazer. Eu não vou ficar colocando na minha lista de afazeres que eu vou lavar a louça, né? Outra coisa, além de manter essa mesma rotina de horários, é você respeitar também o horário de almoço ou de café, de lanche da tarde, para descansar e não trabalhar mais. E quando eu falo trabalhar mais, não é questão de ficar só, sei lá, respondendo e-mail. Não, se você tem uma hora de almoço, você almoça, faz o seu cochilinho, porque tem gente, né? Tem gente, vou até me colocar nesse e-mail, que eu fazia muito isso. Eu tinha lá o meu horário da meio-dia a 1. Eu terminava de almoçar, falava assim, nossa, tá tão sujo aqui, acho que eu vou passar um pano no chão. Não, querida, você vai tomar um café, você vai fazer outra coisa, porque se você estivesse no escritório, você não ia sair lá e vir aqui passar pano no chão. Então, controla esse ânimo aí e vai descansar. Então, eu acho que isso é muito importante também. Você não se sobrecarregar com essas tarefas, entendeu? Que nem acho que a Adriana tá falando, a disciplina até em casa. É isso mesmo. Se você ficar caindo nesse conto de que você precisa... Que nem eu falei lá atrás, no começo da live, no meio da live, que você vai dar conta de tudo e que você vai colocar essas tarefas no meio da sua rotina, você só vai se desgastar. Não adianta nada. Então, respeitem os seus horários. Hã? Ainda está se reconhecendo, socorro, eu. Não, mas é porque a gente faz isso, é incrível. Você não quer... A gente faz mesmo, a gente faz. Você não pode estar trabalhando dentro de casa que você tem uma folguinha de 10 minutos, você vai estender roupa, entendeu? E não precisa ser assim. É muito difícil. A gente se maltrata demais fazendo isso, né?
Outra Sim. coisa que eu acho muito legal é evitar, para você manter essa disciplina, evitar ficar de pijama o dia inteiro ou trabalhar na cama. Olha, eu confesso que é irresistível. Tem dia que tá uma delícia, nossa, principalmente no frio, principalmente no frio. Eu amo ficar de pijama o dia inteiro, mas não é bom você ter isso como rotina, porque, como eu falei, o seu cérebro entende que se você não levanta da sua cama e vai para sua mesinha que você montou para trabalhar, o seu cérebro não entende que você tem que ativar, né, o modo criatividade ou qualquer outra coisa. Você fica ali no momento hibernar, entendeu? Então, acho que é muito importante isso da questão de tirar o pijama, né? Não precisa passar maquiagem, ficar com bijuteria, mas tirar o pijama, sair da cama, ir para sua mesa, porque aí você consegue ir mandando essa mensagem para o seu cérebro, que você está indo lá, você está no momento de trabalho e não de lazer. Isso é uma coisa que eu faço muito também. Só em dias de frio que eu não aguento, aí eu fico de pijama. Ou então eu fico debaixo das cobertas, aí não tem jeito, porque aí eu tenho também, tem as graças do home office que eu tenho que me render, né? E por último, é a organização do relógio biológico. Isso aí eu me ferrei muito no começo da pandemia. Eu acho que muitas pessoas passaram por isso. Que era tipo assim, como a gente ficou o tempo todo dentro de casa, a gente se perdia muito em horários, né? Então, por exemplo, eu ia dormir 1, 2 da manhã assistindo série. Porque eu estava o tempo todo dentro de casa, então, 9 horas eu vou trabalhar, eu só abri o computador assim, ó, ligava e pronto. Então, eu já estou trabalhando. Opa, né? Mas isso, o relógio biológico bagunça demais. Então, quando você não tem essa disciplina com horários, o seu organismo, ele não vai no modo reativar, que nem eu tô pegando já os ganchos, né? Ele não vai para o modo reativo, entendeu? Ele fica encontra dificuldade para poder se adequar à sua rotina, né? Então, o horário que era para você estar dormindo, você está trabalhando, o horário que era para você estar almoçando, você está tomando café, vira uma zona. E aí você se perde nessa questão da rotina também. Então, além de respeitar os seus horários, você tem que respeitar e organizar o seu relógio biológico. Porque o próprio organismo ele vai te cobrando isso ao longo do dia, ao longo dos meses, enfim. E acho que é isso. E acho que também tem a Perfeito. questão dos empreendedores, né? Depois, para a gente encerrar, ou não? Não, pode falar. A gente tá com 1h05 de live. Se você quiser encerrar com os empreendedores. É isso que eu tô de olho aqui, minha filha. Eu tô de olho. Meu, a gente falou demais. Meu Deus. E a gente ainda tem mais coisa para falar. A verdade é essa. Vamos ser sinceros que a gente ainda tem mais coisa para falar. Mas o que a gente falou fez sentido. É que a gente se deteve num ponto que a gente não parou para pensar que a gente ia falar, que é do ponto da nossa relação com o outro, né? Na organização. Que isso é uma coisa que a gente não tinha pensado, surgiu na live, mas isso é muito importante, que muitas vezes a nossa relação com o outro é o que atrapalha tudo. Tudo. Uhum. Mas olha, eu já anotei um monte de dica aqui que você falou. Sim. Um monte. Eu acho que a única, para a gente encerrar, então, que acho que é uma coisa que eu queria muito falar, porque funcionou tanto comigo, e eu acho que pode funcionar com mais pessoas também. Quando você é empreendedor, você tem um problema de... É uma delícia, mas pode virar um problema, que é a flexibilidade de horários, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de ter horários flexíveis e acabar procrastinando demais, né? Depois eu vejo, depois eu olho, depois não sei o quê, porque você vai acabando colocando de lado aí algumas tarefas. Mas uma coisa que que conseguiu me ajudar nisso foi para quem é empreendedor, né? Para quem trabalha por conta própria, é programar o mínimo de horas trabalhadas por dia, entendeu? Então, independente do que você vai fazer na dinâmica do seu dia, da sua rotina, se você vai
no meio do dia você vai sair para algum lugar, ou você vai para uma consulta, ou você vai para uma aula, ou você vai para uma academia, enfim. Quando você voltar, você tem que se organizar para continuar, para concluir as suas horas trabalhadas, seja 6 horas. Durante o dia eu tenho que trabalhar pelo menos 6 horas. Ou então pelo menos 8 horas. Então, independente do que você vai fazer aí, como que vai ser melhor para sua dinâmica, tenha isso em mente, que você tem que trabalhar 6 horas por dia para você ter um retorno, porque quem não trabalha não paga boleto. Então, você precisa para conseguir sair dessa procrastinação. Outra coisa que eu fiz muito comigo e me ajudou muito é dividir as minhas metas com meus amigos, né? Porque quando a gente é empreendedor, a gente não tem patrão. A gente é o nosso próprio chefe. Então, fica difícil se cobrar, né? Porque aí, essa questão da prioridade, você se coloca em segundo plano e aí você vai levando isso numa boa, né? Não precisa, porque quando você tem um cliente, você tem que responder aquele cliente, ou aquele chefe, ou sei lá. Então, você toma esse cuidado, porque, pô, o cara tá me pagando, eu preciso fazer aquilo. Agora, quando é para você, para sua marca, você não tem como se cobrar daquilo, né? Então, vai entrando no lado do segundo plano, de ficar meses parado, um planejamento que você tinha. Aí eu faço isso direto. Então, o que eu fiz? Eu e minhas amigas empreendedoras, nós nos unimos e a gente fazia reuniões semanais para a gente dividir as nossas tarefas, né? Falava assim, isso funcionou muito, você não está entendendo. Foi a melhor ideia que a gente teve. A gente dividia, falou assim, na semana que vem você tem que me trazer tal coisa, que era do negócio dela. E ajuda mesmo. Eu nunca tinha. E deve ser muito legal ter amigo empreendedor e dividir esse tipo de coisa, porque eu imagino que deve ajudar tanto. Nós éramos em 4, ninguém segura as minas, era o grupo. E aí, a gente dividia uma coisa com a outra. Semana que vem você tem que fazer o post tal, beleza? E aí era uma forma de uma cobrar a outra, entendeu? E para sair do plano da ideia e ir para ação. Isso funcionou muito legal. Então, dividir as metas com os amigos funciona, porque aí um cobra o outro e você tem que entregar essa tarefinha, as suas tarefinhas. E eu acho que é isso. E última coisa que eu acho legal também trazer para quem é empreendedor é você reservar pelo menos um dia da semana para poder trabalhar a sua marca. Pelo menos isso, porque quando pelo menos eu separo o meu calendário dessa forma, né? Cada dia eu atendo um cliente e aí toda quarta-feira eu separo para minha marca, para minha empresa. Então, acho que reservar pelo menos um dia da semana, ou metade de um dia, você vai pegar toda quarta-feira e você vai fazer todas as coisas que você estava planejando para sua marca. Acho que isso é fundamental e ajuda muito, 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 muito mesmo. Isso que aí é você ótimo. não se coloca... Ainda não consigo separar um dia. Oi? Desculpa. Não, eu só estava concluindo que é isso mesmo, que funciona muito, que comigo funciona e que eu uso bastante esse modelo, entendeu? Uhum. Então, eu ainda não consigo separar um dia específico, mas eu faço blocos no dia. Então, eu tenho que fazer coisas, então alguns dias tem partes desse dia que é voltado para eu criar coisas para a marca. Ainda mais que eu trabalho muito com conteúdo, então, se você não consegue separar um dia específico, que é o ideal, separe alguns dias, alguns horários de alguns dias e vai fazendo, entendeu? Ajuda, precisa, é necessário fazer, né? Porque é muita coisa. Se você é empreendedor, você tem que estar nas mídias digitais. Não tem como, você tem que estar nas mídias sociais. Empreendedor, hoje em dia, se você não está em mídias sociais, você morre. Então, você nem nasce praticamente se você não está nas mídias sociais hoje em dia. Então, você precisa reservar um tempo para cuidar disso, da marca, tanto como você vai se posicionar com seus clientes fora e nas redes sociais. Redes sociais não é só isso aqui, gente. É Instagram, é WhatsApp, é Facebook, é YouTube, é qualquer contato com o seu cliente. Por meio do meio digital, você precisa planejar esse contato. Eu relutei muito a aprender a trabalhar mesmo, de verdade, a estruturar, criar estratégias, e eu sei o quanto isso me custou.
Então, não caia nessa de que você não tem que fazer estratégias para sua marca. Você precisa sim. Esse negócio de feeling é mentira, tá? É mentira, mentiram para você. Eu fiz até uma live na página de uma moça, da Márcia, ano passado, né? A Márcia ela é uma especialista de Instagram. E a gente estava falando justamente sobre isso. O mito que o empreendedor nasce pronto. É mentira. O empreendedor tem que estudar, ralar pra caramba e se planejar para você fazer as coisas. Não é tipo você vai aprendendo na vida. Se você não estudar, você vai perdendo muito dinheiro e muito tempo. Então, crie tempo para sua marca. O tempo que ela falou também é importante. Vamos supor, Pérola, eu não sei o que fazer. Separe esse tempo para você estudar o que fazer. Exato. Tá? Separe um tempo para estudar o que fazer. Eu, por exemplo, antes de entrar nessa live, eu estava estudando. Porque eu preciso aprender coisas novas para o meu negócio crescer. Então, separe um tempo para o seu negócio crescer. Você precisa estudar. Peraí, gente, o pessoal tá falando aqui. Ah, que sua mãe tão criativa, essa minha menina. Que lindo! Né? Ó, precisa inovar todas as semanas e ser muito criativo. Aqui, olha, Ana Lili Joias, com certeza tem que estudar muito. Conhecimento faz total diferença, gente, é isso mesmo. Olha, muito verdade, estudar para ter foco. É isso aí, eu gosto de ver, porque eu tô vendo que o pessoal que tá aqui sabe o que tá fazendo. Isso é muito bom. Porque eu fico muito triste, porque tem muitos empreendedores que não sabem o que estão fazendo. E sim, a gente precisa... E quer atirar para todos os lados, né? Quer atirar para todos os lados, não sabe por onde começar. Então, acho que isso que você pontuou é verdade também. Eu faço isso também. Quando eu vejo que eu tô muito perdida, eu uso esse tempo que eu reservo para fazer a manutenção da minha marca. Ai, meu Deus, a Pérola caiu? Para mim, você tá... Aqui a internet faz que o problema é seu, mas como eu já caí, eu já não sei se sou eu ou se é você. Para mim, você começou a ficar mais com a voz de robô. Ai, meu Deus. Para mim, a sua voz é de robô e a sua imagem travou. Só que eu não sei se o problema é a internet ou é a sua. Também não sei. Tem que esperar o pessoal falar quem é que tá mais robótica, ou eu ou a Pérola. Só pra gente, tá finalizando a hora, mas fala pra gente, só pra gente poder se bonitas aqui, de vocês, como é que tá pra vocês a transmissão, pra gente poder finalizar, tá? Mas assim, eu tô muito feliz com essa live, muito feliz por ter todos vocês aqui. Travou. Acho que é você, Pé. Eu fiz que travou aqui. Travou nós duas? A Pé. Nós duas travamos? Estão dizendo que você travou. Ai, socorro! A Pérola subiu, me deixou dominar. Vou dominar essa live agora. É a Pérola que travou, pessoal. Você que travou. Mas a gente também já estava chegando no fim. A internet não está funcionando direito hoje. Eu voltei, gente? Não voltou. Ainda está bem zoadinho. Pelo menos a gente está finalizando a live. Eu acho que é melhor a gente acabar por aqui, que a internet, por isso, não quer colaborar comigo hoje. Mas então, já que a gente está encerrando, eu vou agradecer. Obrigada pelo convite. Para mim foi uma experiência e tanto, né? Uma coisa que eu nunca tinha feito. Participar como protagonista de live. Foi muito importante para mim dar esse primeiro passo. Então, obrigada pelo convite. Eu espero voltar aqui mais vezes. Fazer live com você é uma delícia, porque você prepara um ambiente muito gostoso pra gente, né? Eu tava me sentindo... Tudo bem que eu tô em casa. Oi, gente, infelizmente a live acabou um pouquinho antes do esperado, porque a internet não colaborou, mas obrigada a todo mundo que acompanhou a live. Obrigada, Gabi, foi incrível a sua participação aqui com várias dicas. Eu já vou usar um monte, anotei um monte aqui no meu caderno que tá aqui do lado. Então, obrigada para todo mundo que acompanhou a live, foi maravilhoso. Se você quiser acompanhar o trabalho da Gabi, eu vou deixar aqui embaixo, no box de descrição, as páginas dela para você acompanhar, aprender mais o trabalho de redes sociais que ela faz tão maravilhosamente bem. E manda mensagem pra gente se você for com dúvida em alguma coisa, já que não deu para responder pergunta nenhuma, porque acabamos antes do tempo. Mas é isso.
só para te avisar, gente, um quadro Mulheres que Inspiram volta essa semana, sexta-feira, na minha página no Instagram. Volta o quadro Mulheres que Inspiram às 3 horas da tarde, com a live de como você superar os seus traumas e aprender com eles, com a Cris. Vai ser maravilhoso esse quadro, quem acompanha sabe que é para você aprender a valorizar a sua história, conhecer a história de outras pessoas e com a história dessas pessoas se inspirar a ser cada vez melhor. Então, venha assistir a live, vai ser maravilhoso ter mais uma mulher incrível abrindo esse quadro que eu tanto amo e que muitos de vocês já comentaram que gostaram. Então é isso, um beijão para vocês e gratidão, espero que tenha ajudado muito esse conteúdo, tá ok? E não esquece, curte o vídeo, compartilha com todo mundo e também me conta nos comentários aqui embaixo o que vocês estão achando e ideias também, porque eu quero trazer tantos conteúdos legais quanto pessoas maravilhosas aqui, tá bom? Beijão!